Olá, amigos da Diário TV. Começa agora o boletim direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e da Diário TV, onde você tem todas as informações mais importantes de Teresópolis e região. Agentes do 30º Batalhão de Polícia Militar fizeram uma grande apreensão de drogas na Barra do Imbuí. A gente traz para você essa informação que as equipes da Patamo e DPO do bairro São Pedro receberam informações de que um suspeito teria escondido uma mochila com material entorpecente na área de mata da Rua B, na Barra do Imbuí. Durante as buscas foi encontrada a mochila com 364 sacolés de maconha. 364. O material foi conduzido para a 110ª DP e ficou apreendido. Aí, mais uma vez, o bom trabalho do 30º Batalhão de Polícia Militar fazendo essa apreensão, essa grande apreensão desse material, dessa droga que foi apreendida. Seguindo então com o noticiário policial e mais uma vez tratando do bom trabalho policial aqui em Teresópolis, do 30º Batalhão de Polícia Militar. Dessa vez são 2 acusados de tráfico de drogas que foram presos após uma ação bem sucedida da PM. Você confere nas imagens o material que foi arrecadado. De acordo com as informações, a guarnição da DPO de Vargem Grande encontrou um veículo em atitude suspeita na localidade de Boa Fé e fizeram abordagem desse veículo quando chegou ao posto de combustíveis do Vale Feliz. Após a revista, foram encontrados 48 sacolés de cocaína, juntamente com material estariam também lacres para indolação. E o dono da carga, segundo o primeiro preso, o primeiro dos acusados presos, seriam suspeitos de participar do tráfico na Vila do Hélio, em Vargem Grande. As equipes foram até lá, nessa Vila do Hélio, e conseguiram encontrar o segundo suspeito. Os 2 foram conduzidos para a delegacia de polícia, junto com o veículo e o material entorpecente. Os suspeitos ficaram presos e o material apreendido. Parabéns, então, às equipes de segurança do 30º Batalhão de Polícia Militar, aos agentes envolvidos nessas ações. Sempre importante a gente desmobilizar, a gente ter esse trabalho de desmobilizar o tráfico de drogas em Teresópolis. Continuando falando da nossa segurança e de um trabalho muito bom que é realizado aqui, a gente traz um treinamento muito importante, não só um treinamento, mas uma ação do 16º Grupamento de Bombeiros Militares aqui em Teresópolis. Nesta quarta-feira, o 16º Grupamento de Bombeiros Militares, através do destacamento de Bom Sucesso, realizou a operação denominada Dia D contra as queimadas ilegais. Essa operação conta com o apoio do INEA, com o apoio do INEA, Polícia Militar, e foi realizado um patrulhamento em conjunto da área do 3º Distrito de Teresópolis, visando reprimir a prática do uso ilegal de fogo nas matas. Esse é o período de estiagem que a gente está apenas começando e o 16º GBM vai buscando intensificar a prevenção aos incêndios florestais. Muito importante esse trabalho, como você vê nessas imagens, utilizado não só o helicóptero, como também houve essa preparação, essa conversa inicial entre os agentes, todos envolvidos, todos esses grupos trabalhando, se coordenando, porque existe não só a preocupação com as vidas pelo fogo nas matas, mas também a preocupação com os crimes, porque colocar fogo, causar incêndio é crime e é importante que, se você souber de algo do tipo, denuncie. Queimada é crime e não deve ocorrer, principalmente nessa época de clima seco na região. Pode causar muitos problemas, não só para a natureza, como também danos à vida e ao patrimônio de muitas pessoas. Agora, voltamos a falar sobre a situação do Covid, as ações de flexibilização em Teresópolis e principalmente sobre a educação do município, que a gente vinha falando, que a Secretaria de Educação já vinha conversando com gestores das escolas a respeito de um planejamento, de um plano de ação sem data para retorno, mas que mirava já um reinício das atividades nas escolas. A gente conversou então com a Kátia Borges, que veio falar sobre essa situação do Covid com os servidores do município. A gente teve a primeira parte da entrevista nesta terça-feira e nesta quarta-feira a gente vem falar especificamente sobre a educação, sobre essa volta às aulas que pode ser que aconteça, mas se depender do sindicato não deve acontecer. Não é isso mesmo, Kátia? Pelo que você está trabalhando e pelo que você vem
trabalhando para comunicar à Secretaria de Educação, no que depender do sindicato, o que vocês querem é que não haja esse retorno, não é isso? O que a gente tem dado, né, como recomendação, eu estou até agora fazendo uma recomendação para mandar para a educação, com um plano de ação que saiu aí de retorno às aulas. O sindicato não aprova esse retorno às aulas, a gente vai estar em cima para que não retorne. Não adianta a gente, né, colocar essas crianças todas dentro das escolas, seja pública, seja particular. Eu acho que o número de contágio vai aumentar muito com essas crianças todas juntas, seja de que forma que for, mesmo reduzindo turma ou não, e isso vai cair, né, nas costas do professor. Ele não vai aguentar lidar com isso, porque ele é o contato direto com essas crianças, e o primeiro culpado vai ser o professor, de não ter tomado conta de máscara, de não ter dado conta de passar álcool em gel. Então, assim, existe, fora a questão da preocupação com o espaço físico, a preocupação dos pais em mandar as crianças para a escola. Então, não é um momento de retorno. Kátia, você vê então problemática, né, essa medida, essa tentativa de retorno às aulas, caso ela realmente se confirme, e que o sindicato trabalha para que não ocorra, é contra mesmo esse retorno, esse possível retorno às aulas. No seu modo de avaliar a situação da educação no município, além dessa questão, você também verifica outros problemas envolvendo a situação dos alunos e professores durante essa quarentena, durante a pandemia? Eu acho que o que precisa agora, nesse momento, é uma organização para esse trabalho online, né, para essas aulas online. Eu acho que eles tinham que estar mais preocupados com isso, em atender a demanda, né, a quantidade de alunos aí que ficou sem aula. Eu acho que eles tinham que se preocupar em atender essa demanda no segundo semestre. Eu ainda não vi aí locais que queiram tão assim voltar, retornar, que estejam insistindo nisso. Teresópolis tem um plano de ação, não tem data para retorno, né? Seria agora no segundo semestre, mas não tem data, ainda não tem nada certo. Mas quando começa uma movimentação, você vê um plano de ação que eu sentei para estudar e para ler, tem coisas ali que nunca tiveram, nunca aconteceram, não vai ser agora que elas vão acontecer. Então, a gente não pode criar nada surreal nesse momento. A gente precisa criar coisas que realmente aconteçam. E eu acho que tinha que estar sendo, sim, criado um plano de ação para essas aulas em casa, para atender a demanda, para atender a todos. Né? Teve cidades aí fora que distribuíram chips com internet para que pudesse atender a todos os alunos. Então, é isso que a gente tem que se preocupar, em atender a todos os alunos nesse momento. Tá a importante palavra da presidente do SINDI-PMT, garantindo que não haverá a volta às aulas, de acordo com a mobilização do sindicato, nessa situação em que o município está de crescimento de casos. Ela vem trazendo esse posicionamento de acordo justamente com o que ela tem visto no nosso município. Casos crescendo, e a gente tem aí como exemplo maior a questão da prefeitura, né? Vários casos na prefeitura, a gente ainda vai falar disso hoje, de casos de Covid-19 descobertos lá, ou seja, casos crescendo na cidade, e não é nada seguro, inclusive na avaliação do sindicato, que alunos e professores retornem às aulas. Agora a gente traz para você um assunto que a gente abordou nesta terça-feira sobre uma ponte no interior do município danificada, causando risco à vida de moradores e a quem passasse lá, né? Nós trouxemos a situação dessa ponte aí que fica no Boqueirão, lá na região de Vargem Grande, na estrada Antônio Silva, localidade lá do Boqueirão, próximo à estrada Teresópolis-Friburgo, os moradores preocupados em não poderem passar, não poderem transitar ali, ficarem isolados. Essa ponte de madeira, situação precária. A gente mostrou ontem, falamos que entramos em contato com a prefeitura e a prefeitura disse que não teria o que ser feito porque tinha feito uma licitação e tinha dado vazio, né? Ninguém tinha aparecido. Só que, nesta quarta-feira, os moradores entraram em contato com a gente mostrando que a equipe da prefeitura apareceu lá. Depois que a gente entrou em contato, que a gente mostrou aqui a reclamação e satisfação dos moradores, uma equipe da prefeitura apareceu lá, então, no Boqueirão, para iniciar os trabalhos, pelo menos, de recuperação
daquela ponte ali dá um acesso mais digno e menos perigoso. É o que a gente espera, né? Que esse trabalho seja bem feito e que a gente fica satisfeito de poder ter contribuído com a vida desses moradores lá, que já estava muito complicada, né? Muito perigosa, realmente muito perigoso passar no local como esse. Não só nesse, né? Vários outros a gente tem de exemplo aqui em Teresópolis dessa situação de uma ponte tão perigosa como essa. Nesse momento de pandemia, que a gente vê tantos problemas na cidade, um problema que é reflexo disso tudo são as filas, né? A gente também já falou isso aqui várias vezes, e as filas nos bancos de pessoas que precisam do aluguel, do aluguel não, aliás, do benefício do auxílio emergencial, melhor dizendo, explicando, o auxílio emergencial que começa a ser pago então essa semana e muita gente acabou tendo benefício bloqueado pelo governo, muita gente com problema de cadastro e isso tudo, somado à greve dos vigilantes que atrasou muita gente a atualizar seu cadastro, acabou resultando nisso aí que você vai ver agora. Veja só, mais filas gigantescas ali no Parque Regadas. Pessoal tendo que aguardar por muito e muito tempo, tem que respeitar um espaço grande, por isso, além dessa... A gente vê que nem todo mundo está respeitando exatamente o espaço que deveria, claro, né? A gente vê uma proximidade muito grande, o espaço de 1,5 m a 2 metros, que é o recomendado, a gente pode ver pelas fotos que não está sendo exatamente cumprido. Mas mesmo assim, você vê que fila gigantesca da Caixa Econômica dobrando a esquina ali no Parque Regadas, na Rua Manuel Madruga. Muito grande a fila, isso causado, mais uma vez, por esse momento de que as pessoas precisam ir lá na Caixa para resolver o seu auxílio emergencial. O banco suspendeu milhares de contas digitais por suspeita de fraude e os trabalhadores que tiveram contas suspensas precisam ir na agência para fazer a liberação, aumentando ainda mais essa fila. Tratando ainda do Covid, como eu estava até tratando anteriormente, da questão da prefeitura, né? Os casos suspeitos na prefeitura. Nesta quarta-feira, o assunto tomou ainda maiores proporções, já que a testagem nos funcionários foi continuando. E o que ontem começou com um número de 5, de acordo com informações de pessoas ligadas à prefeitura, dentro da prefeitura, esse número foi crescendo ao longo do dia e muita gente que trabalha, muitos servidores lá dentro da prefeitura, confirmaram que esse número se aproxima de 50, por volta de 50 pessoas contaminadas na prefeitura. Inclusive vigia, pessoas de atendimento, pessoas de alvará, e a prefeitura está fechada para o atendimento. Só deve retornar na próxima segunda-feira, o que na nota inicial do dia anterior eram só 5 pessoas, que já é muito, né? E já eram classificados como 5 pessoas e que retornaria nesta quarta-feira ainda o atendimento, acabou sendo cancelado devido até a não poder ter pessoas para atender, né? São 50, por volta de 50 pessoas, informação extraoficial, que a gente obteve junto a pessoas ligadas à prefeitura, por volta de 50 pessoas com Covid-19 na prefeitura. Por isso, ela está fechada e nesta quarta e nesta quinta-feira, até a segunda, a gente acredita que o trabalho, que de acordo com o que foi passado para a gente, deve ser só serviço interno de quem ainda puder trabalhar. E a prefeitura, como você vê aí, essa desinfecção foi realizada há cerca de 20 dias atrás, ainda não foi desinfecção que, de acordo com a prefeitura, foi realizada agora, mas uma situação que a gente vê que deixou a desejar a prefeitura, né? Uma desinfecção que foi realizada com uma distância tão grande no atendimento que é diário, né? Muitas pessoas vão lá todos os dias na prefeitura e uma distância tão grande de uma desinfecção para outra, realmente acabou resultando no que resultou mesmo e a preocupação é grande, né? Que a prefeitura trate esse assunto com mais empenho, com mais cautela e por essas e outras é que profissionais da saúde e da educação estão preocupados por não haver essa preocupação com a segurança de todos, né? A pressa em poder liberar, retomar, flexibilizar. Não se pode retomar tudo para a gente não ter que voltar a estaca zero, né? Já pensou? Tomara que não. Agora, a gente vai falar da história de Teresópolis. É o momento da gente trazer curiosidades sobre a nossa história. E o assunto de hoje é bem legal, a gente vai falar do Hotel Higino. E quem vai falar especificamente é o jornalista e historiador Vanderlei Pérez. A fotografia de hoje é uma imagem que poucas pessoas
tem essa imagem como uma referência de Teresópolis. É uma construção do Hotel Higino que funcionou, que existiu por apenas 4 anos. O Hotel Higino, um hotel tradicional de Teresópolis, lá dos anos 1880, nos anos 1920, ele foi derrubado e sobre o hotel primitivo, construído então um bom hotel, um moderno hotel para a época. Esse hotel ficou pronto em 1926 e em 1930 ele pegou fogo. E nesse período de 4 anos apenas em que ele existiu, ele foi muito pouco fotografado. São raras as imagens que aparecem, que existem desse hotel. Então, essa imagem de hoje é uma imagem de cartão postal, um registro raro e muito feliz de toda a imponência do Hotel Higino que existiu por tão pouco tempo. Esse Hotel Higino ficava onde fica hoje o condomínio Higino, o Espaço Cultural Higino, ali no alto. E é um sítio histórico interessante de Teresópolis, porque ele remete ao período ainda dos anos 1850, do início da freguesia de Teresópolis, e passou, então, esse terreno a ser utilizado como por vários prédios, né? Sendo o mais importante, mais imponente de todos eles, certamente esse que não durou muito tempo. Acabou lá nos anos 30. Mas sobre ele, no final dos anos 40, ergueu-se, então, aquela bonita construção que hoje se representa no condomínio Higino e no Espaço Cultural Higino, no bairro do Alto. É isso. Muito interessante e muito importante a gente poder falar da nossa história, conversar e conhecer muito mais sobre a história de Teresópolis, mesmo que por essas curiosidades. É sempre muito bacana. E a gente, assim, vai encerrando este boletim, lembrando que no nosso site netdiario.com.br você encontra a edição online do jornal O Diário de Teresópolis, onde você pode folhear digitalmente o Jornal Diário de Teresópolis na sua edição digital. E também acompanhe pelo nosso site netdiario.com.br a atualização dessa situação do Covid-19, os casos de Covid-19 na Prefeitura. A Prefeitura vem atrasando aí a divulgação dos números do balanço do Covid. Já é preocupante o número de ocupação dos leitos de UTI, que já está crescendo muito, já é preocupante durante toda a semana e a gente vem acompanhando isso. As atualizações você vai ter também em nosso site netdiario.com.br e acompanhe também nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o nosso YouTube com todos os vídeos, inclusive os boletins. Aproveite para se inscrever em nosso canal do YouTube para você receber todos os vídeos em primeira mão. E novas informações você também acompanha a qualquer momento aqui em nossa programação. Até já!